Assembleia de Deus, a harmonia. Queridos, com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a preciosa paz de Cristo Jesus. Estamos no culto de hoje, dando assim abertura às nossas festividades de 9 anos. O tempo passou tão rapidamente. E aqui estamos nós para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos benefícios que são incontáveis. Enquanto louvavam aqui, o Evandro Santo comunica que está recebendo a Cristo no seu coração, ele está assistindo pelo YouTube. Pede oração, vamos orar por ele. Querido Deus e Pai, que esta vida preciosa, o Evandro, aonde ele estiver, qualquer que seja o seu estado nesta hora, que a tua graça abundante venha sobre ele, lhe dando a segurança da salvação, que os seus pecados sejam cancelados, e o seu nome escrito no livro da vida para a eternidade. Nós te agradecemos por esta vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, queridos, nós vamos ler a palavra e remir o nosso tempo. Tivemos na quarta-feira passada o primeiro estudo e a sequência, às quartas-feiras, sempre teremos aqui um momento de estudo sobre o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos ler, convido-os para, de pé, a gente realizar a leitura, afastando um pouco do tema. Nós vamos ler em Lucas capítulo 13, dos versos 23 ao 27. Lucas 13, 23 ao 27. Diz assim, nesta minha versão King James: foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Dá para dizer amém ou ficou pesado? Podem tomar assento. Queridos, que leitura é essa, não é? Pois é, Jesus, preciso, enfático, verdadeiro,
muitos se chocaram com ele, né? Houve um momento que disseram: a palavra dele é muito dura. E a multidão toda se dispersou. A turma foi embora. Ficou ele e os apóstolos. E ele ainda abriu a porta para eles e disse: vocês também querem ir? Foi quando eles concluíram que não era possível, uma vez que somente Jesus oferecia vida eterna. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Cristo. E aqui nós encontramos quase que um contrassenso, não é? Como que ele está dizendo aqui, dá para entender? 2 vezes ele diz: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Ele, que tudo fez, que tudo conhece, que tudo vê. Ele diz que ninguém prende 2 pardais e vende por uma moeda sem que ele esteja tomando conhecimento de tudo isso. Ele hoje, ele sabe em todos os oceanos desse planeta o que cada peixinho comeu. Ele viu um peixinho engasgado com uma moeda no mar. E disse a Pedro: Pedro, vai lá, joga o anzol e virá um peixe. E na boca dele, ele não conseguiu engolir uma moeda. Está lá, e você vai tirar essa moeda e com ela vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Diga glória a Deus. E aqui ele está dizendo: não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Que é isso, hein? Nós temos 2 momentos importantíssimos. Nós temos a nossa passagem por este mundo e depois nós temos a eternidade. Aqui, neste mundo, estão misturados joio e trigo. E os apóstolos, inclusive, disseram: permita que a gente faça uma separação, não é? Alguém fez uma proposta dessa para arrancar o joio numa parábola, né, de Jesus. E ele disse que não, porque ao arrancar o joio, comprometeria também o trigo. Porém, chegará o momento que para o reino celestial, lembram que ele disse: meu reino não é deste mundo, e que depois, se referindo aos seus discípulos, os seus seguidores, ele também disse que nós não somos daqui, nós temos um reino. E quando ele está dizendo aqui que não conhece um determinado grupo, é porque ele já havia fechado a porta, não é? Quando fechar a porta, meus queridos, tem gente que brinca com as oportunidades, não é? Acha que a porta nunca vai se fechar, que terão todas as oportunidades do mundo sempre, e que não querem nada com Deus agora, nada sério. Pode até tentar uma barganhazinha pela metade, dizer: eu vou te servir em 30% ou 50%, vamos fazer uma parceria aqui em algumas coisas. Eu não sou muito bom de obediência, mas eu sou bom de entrega, de doação.
eu me sacrifico em determinadas ocasiões. Eu sou daquele sacrificial. Eu posso não ter frequência. Eu posso não ser daquele que permanece firme. Mas em algumas horas eu tenho alguns arroubos, alguns assoldamentos. E aí ele vem e diz: eu não me agrado de sacrifício, eu quero obediência. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Você pode glorificar a Deus e você pode assumir compromisso com Ele. Porque olha, a pergunta foi curiosa, foi boa ou não? Senhor, essa multidão toda, mais de 8 bilhões de pessoas, são poucos os que se salvam? Aí ele vai e diz: olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro, isso é palavras de Jesus, não é de brincadeirinha não, ele está sendo claríssimo. Eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. São convidadas, ouvem, têm consciência de determinadas coisas, conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Em seus próprios caminhos desvaneceram. Desistiram, ficaram para trás. Tentaram fazer uma barganha servindo a 2 senhores. Foram temporãos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o vosso esforço, o vosso empenho não é vão no Senhor. Mas isso não pegou. A pessoa não engajou nisso. É muita superficialidade. É falta de raiz. Não quer aprofundamento. E aí, ele vem aqui e diz: esforçai-vos, porque olha, a procura vai ser grande fora de tempo. A procura vai ser muito grande. Lá em Gênesis 7 diz que Noé entrou na arca e o Senhor fechou a porta. Quem fechou? O Senhor, que fechou a porta da arca. Está escrito. Quem vai fechar essa porta aqui não é nenhum homem. Quem fecha essa porta aqui é o dono da casa, o dono, o nosso dono. É o Senhor, é o único, é o soberano, o único Deus todo-poderoso. É Ele que vai fechar. E aí ele diz que vai haver um alvoroço muito grande depois que essa porta se fechar. Diz que vai haver uma insistência. Começaram a bater, não é? Exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Para entrar nesse reino, para entrar na cidade santa, preparada não por mãos humanas. Para entrar aí, fica um pouco complicado, porque lá a coisa não entra, a Bíblia diz que não entra nada comum ou imundo,
nem que cometa abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, inscritos nos céus. Quando é que a gente pode vibrar aqui no Espírito, cheio do Espírito Santo? Qual deve ser a nossa maior alegria? É quando o nosso candidato ganhou? Ou é quando a certeza de que o nosso nome consta no livro da vida? Esta é a maior alegria, esta é a salvação. Os discípulos voltaram vibrantes, eles estavam cheios de emoções e contando uma certa vantagem, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus olhou e disse: a alegria maior de vocês não deve ser apenas porque os espíritos se submetem à ordem de vocês, mas é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ah, meus queridos, os crentes que carregam esta convicção, estes são firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não está perdendo tempo, que não está fazendo uma escolha qualquer, uma mais ou a menos, mas está fazendo a escolha, porque a escolha é Cristo, a escolha é Jesus. Fora dele, tudo se perderá, porque a intimidade, olha, a intimidade do Senhor, Salmo 25 e o verso 14, o que é que diz? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que reverenciam a presença de Deus, os que adoram, os que cultuam de fato e de verdade. Não é aqueles que têm medo de Deus, é uma assombração, não. É aqueles que respeitam, que temem, que priorizam, que reverenciam. É aqueles que adoram, louvam e agradecem. A estes têm intimidade. Estes são conhecidos profundamente, porque aí você se aproxima, você é abraçado e você abraça, você se comunica com ele aonde você estiver, você se comunica com ele no seu quarto, na sua casa, aonde você for, ele está com você. Ele confirma os seus passos, e aí a estes, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Você pode glorificar a Deus por saber disso. Você ter convicção: eu tenho uma aliança com Deus, e ninguém me separará do amor de Deus. Ninguém, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nada nos separará do amor de Deus, nem anjos, nem demônios. E a gente pisa firme, eles têm que admitir essa presença firme, que é a presença de um servo autêntico do Senhor. Esses têm convicção de uma aliança com Deus. E é nesta aliança que nós vibramos. Imagina, com medo da volta de Jesus. Será se eu vou? Meu filho, cheio do Espírito Santo, você sabe com antecedência. Porque o Espírito Santo é a garantia, é o selo de Deus, e selados são
do Senhor, pertence ao Senhor. Ele é essa garantia, a presença do Espírito Santo em nós, que venha o Senhor Jesus. O encerramento da Bíblia, os versos se repetem: Maranata, 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 vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Então esta convicção grandiosa é porque Ele nos conhece. Ah, meus queridos, como Ele nos conhece, viu? 2 Timóteo 2:19, o que é que diz? Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Quantos aqui professam o nome do Senhor? A gente tem que se apartar da iniquidade. A iniquidade que bate na gente, que vem ao nosso encontro, que nos cerca. O pecado que tão de perto nos assedia, é o que diz a palavra. Há um assédio constante, querendo precipitar a gente, remover a gente dos trilhos da palavra de Deus, mas a gente diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem compromisso com Deus, não troca, isso a gente não negocia, não transige. Veja a vantagem de um escravo, José, vendido na praça. Daí a pouco o homem está comandando a casa do patrão. E o homem vai embora e bota tudo na mão dele. Diz: a você que é o chefe aqui, você vai mandar. Agora ele tinha tudo em mão. E quem vem para ele com insistência? A mulher do seu patrão. Ele teve que resistir. Será se foi tão fácil? Disse: não, eu não posso ser infiel ao meu Deus e ao meu Senhor. Amém? Qual foi o fim de José? Foi reinar. Mas para isso, ele teve que resistir. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Sim, como que eu vou me apartar da injustiça se eu estou vivendo num mundo que jaz no maligno? Negando a você mesmo, não querendo tirar vantagem em tudo, renunciando você mesmo para seguir após Jesus. E não é só renunciar, é tomar a cruz também, o peso que vem sobre nós muitas vezes. Alguém pode chamar até você de bobo, de tolo, não está aproveitando, mas a gente sabe que a gente está aproveitando, porque a gente tem uma aliança com Ele, existe uma intimidade, existem segredos de Deus com a gente, há uma aproximação que é maior do que qualquer outra coisa, e isto nos segura, nos consola e nos conforta. Essa é a nossa porção, essa é a nossa parte. E a gente se aparta da iniquidade, da injustiça, com santificação. Porque sem santificação, sobram quantos? Ninguém verá o Senhor. Mas o caminho da santificação está diante de nós.
E ele diz que conhece os seus. Ele conhece de verdade. João 10:14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Amém? Será que isso faz sentido para a gente? A Bíblia diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa intimidade, a nossa comunhão, nosso contato com Ele. E a gente desfruta disso com profundidade, com consistência. E aí é quando a gente não vai jamais aderir à pressão do pecado. E a gente conhece esse Deus. Ele diz, eu conheço elas e sou conhecido por elas. Olha aqui, que transparência divina, não é? Aí a gente está exposto 24 horas por dia na presença desse Deus. Por isso mesmo, ande com temor e tremor, vigie e ore para não cair na tentação. Amém? Essa é a recomendação. João 10:27, o que é que diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Glorifique a Deus pela sua segurança e firmeza nele. Essa é a nossa firmeza. O mundo inteiro pode vir nos acusar, mas a gente vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei, eu sei que ele é a minha melhor opção. Ou melhor, ele é a opção, não existe outra que faça sentido. Lhes dou a vida eterna. Olha o que a gente tem. A gente tem um conhecimento de Deus. Sabemos que Ele nos conhece profundamente. E que a gente jamais vai perecer. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então não tem derrota, não tem fracasso. Não há opção de fracasso. Quando a gente levanta os olhos com essa visão do Espírito Santo em nós, e a gente começa a enxergar a grandeza desse Deus, e compreender a aliança que Ele fez com a gente. Ele fez a aliança com a gente derramando o seu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. E essa aliança é comigo, é com você, é entre Deus e a gente. Quem vai quebrar essa aliança? Ele diz que não quebra essa aliança. Está garantida a nossa segurança. Por isso mesmo ele está dizendo aqui, eu lhes dou a vida eterna e eles nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém arrebatará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é hora da gente assumir essa nossa postura de filho de Deus e pisar firme. E não te preocupa, o diabo tem que sair da frente. Eis que eu vos dou poder. Foi o que disse o Senhor. E é nesse poder que a gente vai fazendo a travessia. Eu não quero nem saber. Tem gente tão preocupada, às vezes, numa fragilidade enorme. Estão fazendo um trabalho, eu soube disso, soube daquilo. Estão batendo bumbo, não sei aonde.
Pelo amor de Deus, a gente passa por cima de tudo isso. Pisarás o leão, o áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente te amou, eu também o livrarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa salvação que a gente começa a enxergar pelos olhos da fé. E aí, acabou. Vai continuar a batalha? Vai, porque estamos aqui. Mas não vamos arriar as armas. Não vamos desistir. Jamais retroceder. Salmo 1, verso 6. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Os ímpios que esquecem de Deus, que negligenciam Deus, que muitas vezes escarnece de Deus, ou quer colocar Deus no segundo lugar da sua vida, estes perecem. Na hora de entrar no reino celestial, ele diz: eu não conheço. Aqui não. Aqui só entra quem tem compromisso. Aqui só entra quem tem o nome escrito. Aqui só entra quem se arrependeu de seus pecados. Bem-aventurados os que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Palavras do Senhor. Então, para entrar aí é outro conhecimento. Tem que lhe ver com as vestes de salvação e não mais como perdido. Por quê? Porque ele não conhece nesse reino. Porque para esse reino é preciso nascer de novo. A pessoa nunca nasceu de novo. E a Bíblia diz lá em João 3, quem não nasceu de novo é desconhecido nesse reino. Nem pode ver, nem pode entrar. Está completamente fora, não está? Completamente fora. Então, por isso ele está dizendo aqui, depois que a porta se fechar, haverá muita procura. Lembram da parábola das 10 virgens? Voltaram, bateram, insistiram, tentaram justificar. A porta se abriu para elas? As virgens loucas? Não. Fechou. Teve jeito para a alma daquele homem que estava lá no Hades, dizendo: manda um morto ressuscitar, para ir lá conversar na casa de meu pai, aos meus 5 irmãos. Eu tenho certeza que se um for lá, eles vão se arrepender. Teve jeito? Disse: não, tem profetas lá para falar para eles têm a chance deles lá. A porta não se abriu. Manda que Lázaro venha me ajudar, me auxiliar, me aliviar. Teve jeito? Não teve. O abismo é intransponível, de modo que ninguém daqui passa para lá, nem de lá para cá. Olha, porta fechada. Então a coisa é séria. Jesus está nos advertindo em tempo oportuno. Coisa boa é a palavra dita a seu tempo. Porque tem gente que pensa que porque conquistou o cartão de membro está tudo resolvido. A coisa começou agora, meu filho. Mas eu sou empolgado, eu empenho a minha palavra, eu quero ver permanência um dia depois do outro. Um dia, há pouco tempo, a pessoa chegou tão empolgada, mas tão empolgada. E é bom isso, empolgação é bom, faz parte. E a gente precisa ouvir, ajudar
assessorar, baixar um pouquinho a bola, para ela não explodir, não estourar, né? Tem que ter um controle. E a gente tem que dar botar o calibrador lá e dizer que está acima da calibragem. Vamos baixar um pouquinho, que isso dá supapo. E ir ajudando, dando tempo. A pessoa estava tão empolgada, queria começar uma obra extraordinária. Menos. Vamos tratar disso daqui a 2 semanas. Vamos tratar disso daqui a mais um mês. E a bola foi murchando. Que pena. Que a pessoa depois desistiu geral. Era só empolgação. Era só emoção. Vocês lembram que na emoção, aquelas partes da semente não perdurou, não teve durabilidade. Só 1/4 teve durabilidade e produziu. E eu espero que você hoje aqui esteja sendo advertido pelo Senhor para não desistir. Porque vem muita coisa para a gente desistir da vida espiritual. Vem muitas ocupações, muitos afazeres, muitos desafios, muito desânimo, às vezes querendo bater, mas a gente precisa compreender: quem tem aliança com Ele é renovado. É renovado no Espírito, servindo ao Senhor. Vai nesta tua força. Ah, mas a força está tão pequena. Mas vai em frente, porque vai ter jeito. Vai ter solução. Primeira Coríntios 8:3. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Amém? Quantos amam a Deus? Deus te conhece profundamente. Ele chega a dizer: estão todos os fios. Olha, e quanto, vocês querem botar aí Mateus 10:30. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Ele estava aqui, é uma pergunta que ele faz. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Glorifique a Deus. Ele conhece quantos fios estão aqui, estão aí. Então, esse conhecedor profundo sabe. Todavia, quem ama a Deus é conhecido por Deus. Eu não sei para quê, o que é que Deus vai fazer com esse dado, eu não sei. O que é que vai ajudar essa contagem dos fios da minha cabeça e da sua cabeça. Mas ele está dizendo aqui que tem esse número, esse dado aí. Está registrado lá, olha que coisa. Ele deu uma teclou lá, isso. Enxergou. Não é lindo esse cuidado paternal que está nos cobrindo, nos protegendo e nos ajudando? Somos profundamente. Agora, Deus nos conhece, não apenas pelos dados e informações exteriores, físicas. Existe, como dizem, idiosincrasia. Existe uma coisa lá dentro que ninguém consegue entrar, e Ele conhece o subjetivo da gente, o interior da gente. Ele conhece muito mais do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. Ele escaneia a gente. Ele diz que sonda mentes e corações. E ele vai lá e sonda tudo isso. E conhece mais do que a gente.
E quando ele faz tudo isso, ele vem aqui e mostra que os sinais exteriores, por exemplo, a circuncisão, era uma marca de aliança. Então a pessoa tinha aquela marca física na pele, e aquilo refletia, sinalizava que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus. Aí olha o que diz aqui, Filipenses 3:3. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Diga amém. Então ele está dizendo, tinha muita gente se gabando porque carregava aquela marca e, portanto, aquilo era a prova da prova. Aí ele diz, olha, tem algo muito além disso aí, é nós, é a inteireza da gente, é muito maior do que esse sinal, porque isso vem para a gente, e ele diz aqui, portanto, nós é que somos a própria circuncisão. O nosso todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Quantos aqui adoram a Deus pelo Espírito de Deus? Então esta é a marca autêntica da aliança. Essa é a prova verdadeira da aliança com Deus. Essa é a verdadeira circuncisão, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Isso é, a gente dispensa a confiança em Deus porque a gente tem recursos materiais, a gente se apega com a matéria e esquece a Deus. A Bíblia diz que é maldito aquele que faz da carne o seu braço e afasta o seu coração de Deus. Nada pode nos afastar de Deus. Nada tem esse direito. Então, assim nós somos conhecidos. Por quê? Porque Salmo 51 e o verso 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Glorifique a Deus. Então você quer ser conhecido, você quer ser seguro de estar dentro quando a porta se fechar? Se quer essa segurança, carregue um coração quebrantado, humilde diante de Deus. Porque aí Ele nunca vai deixar você do lado de fora quando fechar a porta. Você não vai ter aquele problema de insistir, de tentar, abre, Senhor, abre-nos a porta. Não, não acontecerá isso jamais. Não tem esse risco, porque com um coração quebrantado você estará assim do lado de dentro. Porque o humilde, ele exalta. Agora, com um coração exaltado, meu filho, não entra um. Ficam todos do lado de fora. O ambiente celestial, o clima celestial será maravilhoso, porque não tem ninguém orgulhoso, jactancioso, soberbo lá. Não entra essa coisa lá. Os inscritos não carregam um coração altivo. Não. É um coração extremamente grato. Quanto mais dons do Espírito Santo, quanto mais enchimento do Espírito Santo, mais serviço ao próximo, mais serviço ao outro, mais capacidade de suportar as pressões da vida, mais resistência diante das adversidades, mais amor, porque a Bíblia diz que Deus derramou amor no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é lindo isso? Então, cheio do Espírito, não existe ninguém exaltado, ninguém querendo oprimir os outros,
mas é todo mundo querendo servir. É lindo quando a gente vê aqui, doar é amar. Bonito, não é? O querido diácono, onde ele está? Está aqui? Davidson, está aqui? Não, hoje. Fica ali com aqueles papeizinhos, fazendo aquela contabilidade, e os irmãos entregando lá os bens. Para quê? Para doar a quem precisa. Isso é enchimento do Espírito Santo, viu? Enchimento do Espírito Santo é se preocupar com o próximo, com o outro. É ficar aqui imaginando o que eu posso fazer com quem ainda não conhece Jesus. O que a gente pode fazer em favor de outras pessoas que ainda não foram alcançadas. O que a gente vai fazer? A gente se incomodar com isso. A gente fica planejando o que fazer, como chegar. A gente se preocupar com o outro é enchimento do Espírito Santo. É amor derramado pela presença do Espírito Santo. E é exatamente isso que Deus está procurando. João 4:22, o que é que diz? Jesus diz, aliás, 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário, gostaria que vocês todos dissessem comigo, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode glorificar a Deus, porque é necessário. É necessário. Então a gente chega aqui, a gente não chega para impressionar ninguém, a gente chega para servir. A gente chega porque a gente precisa adorar a Deus em espírito, em verdade, sem mentira. Ah, mas eu pequei hoje. Se pecarmos, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, para que a gente possa entrar na cidade pelas portas, para que a gente não tenha que ficar do lado de fora por não ter o nome escrito. Ele quer manter o seu nome escrito, sim, Ele quer escrever o seu nome hoje. Esse é o interesse salvador de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é para todos os pecadores, todos os pródigos podem voltar, sim, por piores que tenham sido, por males que tenham desenvolvido em suas próprias vidas, tem um caminho de retorno. Deus não te fez para a perdição. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Os homens vão para lá se rejeitarem a graça de Deus. Mas o interesse de Deus é salvar. Ele disse: eu vim buscar e salvar os perdidos. Ele está dizendo aqui: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, se esforce, faça a sua parte. Não queira pôr a mão no arado e ficar olhando para trás e para os lados. A Bíblia diz: quem põe a mão no arado precisa olhar para frente.
Então vamos tomar uma decisão firme, porque nós fomos feitos para a glória de Deus, para sermos conhecidos por Ele e para conhecermos a Deus. E o desafio para mim, para você é o que diz o profeta Amós: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Nós temos muito a descobrir desta aliança que temos com Ele. A beleza dele, a grandeza dele. Nunca será uma coisa comum adorar a Deus. Adorar é sempre diante do novo, é sempre diante da majestade gloriosa, indescritível. E quanto mais a gente olha, mais a gente se impressiona com a beleza. O salmista disse: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o interesse era contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, por mais que a gente saiba até aqui, tem muito mais a conhecer na perseverança, na continuidade. Amém? Vida espiritual não é uma coisa comum. É o novo se revelando. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada amanhecer. Então, nessa grandeza, nós vamos caminhando, olha, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. É o que está escrito. É lindo demais isso. E depois Efésios 1:12, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quantos aqui são para o louvor e glória de Deus? Na segunda-feira, na segunda. Durante todos os dias da semana, porque eu vou trabalhar, arregacei as mangas, não foi muito bom o trânsito, acordei um pouco cansado, o olho está querendo fechar, mas eu sou para o louvor e glória de Deus. Olha que beleza, olha que estímulo. Mas eu não estou muito bem de saúde, um problema. Qual a família que não tem um problema? Tem essa? Você pode não ter, mas está sofrendo pelo que está com problema, e isso faz parte. Isso é crescimento também, isso é o desafio de viver nesse mundo. A gente poderia ter riquezas maravilhosas, mas tem gente roubando a gente, e a gente tem que conviver com isso, dizendo, mesmo assim eu vou confiar no Senhor. Amém? A gente não pode desistir. A gente não pode abrir mão da justiça, da bondade e da verdade, porque esse é o fruto do Espírito. Bondade, justiça, verdade, vamos fazer a nossa parte. E Ele não vai cobrar nada além daquilo que a gente pode fazer. Agora você não se assombre, nem pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Abre bem tua boca e tá encherei. É o Senhor que diz para a gente. Fomos feitos para essa glória. Agora, para o mundo inteiro, Deus concede tempo para que as pessoas se arrependam. Antes dele dizer, não vos conheço, apartai-vos, separai-vos, ele tenta incluir. Ele dá tempo. Olha que lindo, Apocalipse 2:21, concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se, é uma questão da pessoa. Aí depois quer ser conhecido, na hora de entrar no reino. O quê? Eu lhe dei o tempo, a porta estava aberta, você tinha chance, você estava presente, mas você não quis.
E ainda tem aqueles que fazem uma confusão enorme, viu? Vê a longanimidade, o amor de Deus, aí começa a abusar da bondade. Vocês já viram essa expressão? Você está abusando da bondade. Muitas vezes os pecadores abusando da bondade, entendendo tudo errado. 2 de Pedro 3:9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Olha, julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem gente que quer Jesus, mas não quer arrepender-se de seus pecados. Vai ser conhecido dele no reino celestial? Não. Não entra. Meu filho, você não vai entrar aqui. Eu não conheço você. Olha, eles disseram uma coisa interessante para Jesus quando Jesus disse isso. Sabe o que eles disseram? Vamos para a leitura? É porque o relógio é contra mim. Vamos lá. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Aí, olha o que eles exclamaram aqui. Começardes a bater e a exclamar: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois, e vós insistireis. Olha o que eles vão dizer. Comíamos e bebíamos reclinado ao redor da tua mesa e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde vós sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis na prática do mal. Oi, vivia na prática do mal, mas estava sentado à mesa. Era assim, era joio no meio do trigo. Joio no meio do trigo. Estava tudo juntinho. Aqui está tudo misturado. Mas quando ele vier, Mateus 25. Quando ele vier, ele vai separar um do outro. Ele não vai ser democrático. Ele vai ser antidemocrático. Sabe por quê? Ele vai colocar gente de um lado, gente do outro, vai separar como um pastor separa bodes de ovelhas. E vai ter palavras duras para um e palavras carinhosas para outro. Vai dizer para aqueles que aderiram, que conheceram profundamente: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Duas coisas fortíssimas. Mas as pessoas ainda vão insistir. E vão dizer: nós estávamos assentados na mesa. Comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, ouvimos as tuas pregações e pregavas em nossas ruas. A gente ouvia a pregação, mas não é só isso. Vai chegar um outro grupo, vai dizer: nós não só ouvimos. Senhor, nós? A gente ficar lá de fora, que conversa é essa? Está errado. Vão dizer isso para Jesus. Vocês acreditam que haverá coisas assim? E resistirão. Esses vão dizer assim: olha, nós pregamos em teu nome, fizemos sinais e maravilhas em teu nome. E ele vai dizer: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não é só pregar a palavra, não é só ensinar a Bíblia. 7 e
7:22 de Mateus. Bota aí para a gente ver se vai ter esse grupo desconhecido. Mas aqui nessa dimensão material estava tudo num patamar. Olha, muitos dirão a mim naquele dia. Que dia? Ah, querido, esse é o dia que nós estamos esperando. Esse dia vai chegar. Não tem diabo que impeça esse dia de chegar. Porque é o rei que manda, e o rei está no trono, e ele tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem tempo de fechar a porta, por enquanto está aberta. E nós entramos por causa dessa misericórdia. Apesar de muitos estarem zombando da sua vinda, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram. Essa é uma conversa fiada de muito tempo. E isso é a longanimidade dele esperando por mim, esperando por você. Esperou por você hoje, está esperando agora. Agora essa porta pode se fechar a qualquer momento, porque o que há de vir virá, ele não tardará. É o que está escrito na palavra, não vai haver atraso. Muitos dirão a mim, a quem? Ao Senhor, que isso é Jesus falando. A mim naquele dia, o mesmo Senhor vai ouvir isso: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Continua. Então lhes declararei: está certo, podem entrar, já que vocês fizeram tudo isso fisicamente. E é verdade, vocês fizeram, apesar da intenção do coração de vocês, porque o que vocês queriam mesmo era isso. Vocês queriam mesmo era aparecer. Mas mesmo assim, já que vocês fizeram, eu vou dar um jeitinho aqui. Vou abrir uma frechazinha aqui para vocês entrar. Foi isso? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. É duro ou não é? Agora, trazer essa mensagem para vocês hoje vai arranhar. Vai não, vai nivelar a gente. A gente precisa de um polimento para brilhar. Amém? Então, queridos, vocês que, se tiver alguém que sonha com aquela pregação, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, você vai levar hoje, leva hoje, leva hoje. Cuidado com essa leva hoje, porque é todo tempo seja alvo os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não é só hoje não, é todo dia, é toda hora, é todo instante. Amém? É na força do Espírito Santo, é na graça do Espírito Santo, e Ele virá nos tirar daqui, vai nos transportar deste mundo, quando do seu retorno, da sua volta gloriosa. Então eu quero hoje aqui dizer para você: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esteja preparado para qualquer momento ser arrebatado deste mundo. Não fica devendo nada para ninguém não. Ama as pessoas, perdoa as pessoas, abraça as pessoas. Como diz aqui o Ezequiel, repetia no Revirando o Baú: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas é viva o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. A gente tem que estar com essa preparação gloriosa para entrar na glória celestial a qualquer momento. Se tem alguém que ainda não fez a sua decisão, deixe o ímpio o seu caminho. Primeiro, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor.
torna para o nosso Deus. Ele é grandioso em perdoar. Por enquanto, Ele quer abraçar você, habilitar você para você ficar conhecido dEle, se tornar ovelha dEle. Aí, como ovelha dEle, você vai conhecê-lo, Ele lhe conhece profundamente, e você vai continuar crescendo, porque você vai ouvir a voz dele. E nada melhor da gente conhecer uma pessoa quando a gente começa a conversar com ela e ouvi-la. A gente pode chegar perto de uma pessoa, ela está séria lá, enquanto ela não falar, até o tolo passa por sábio. Boca fechada, ninguém conhece nada. Um tolo, boca calada, ninguém sabe. Mas quando abre a boca e começa a falar, a gente começa a conhecer a pessoa. Então, quando a gente vem para Jesus, Jesus nos conhece profundamente e Ele nos chama ao arrependimento. E quando a gente vem e Ele abraça a gente vai ouvindo a sua voz e a gente vai seguindo Jesus. Ele vai caminhando, a gente vai acompanhando. As minhas ovelhas me seguem, elas me seguem, escutando a minha voz. Já pensou que crescimento maravilhoso? Nós, ovelhas de Jesus, a gente não produz o pasto, Ele produz. A gente não produz a água, Ele produz. A gente não sabe como chegar a esses pastos verdejantes e a essas águas tranquilas. Ele nos conduz como nosso pastor, e a gente vai caminhando, nos alimentando, ouvindo a sua voz, crescendo, sendo conhecido e conhecendo cada vez mais o Senhor. Essa é a trilha da igreja até o dia que daqui nós seremos arrebatados. Seja pelo arrebatamento, seja pela nossa hora de chegada, de passar para lá. E eu não estou preocupado se vou subir no arrebatamento ou se vou ficar aqui num caixãozinho por enquanto, sem problema, sem nenhum problema, nada de retorno, prejuízo nenhum. Não existe prejuízo, já passamos da morte para a vida. Amém? Tem alguém que ainda não fez a sua decisão, você aí de casa, não sei se aqui dentro, se tiver alguém, olha, não queira ser um desconhecido de Jesus, viu? Não queira. Como diz aqui, não vos conheço, não deixa isso acontecer não, porque isso é desgraça total. Amém?